um curso, né, esses dias, e você veio super animada a me contar um monte de coisa e tal, não sei o que, papá. E aí eu tive que fingir aquele interesse que todo marido tem que fingir. Ah, moça, Com aqui é... fone no ouvido, né? O super interesse. E a gente falou, pô, vamos então conversar no podcast sobre isso e tudo mais. E a gente, a gente conversou e tudo mais, e a gente falou, pô, vamos falar sobre isso no podcast. E porque, assim, é uma pessoa. Eu sou muito fã dessa pessoa. Tipo, não, para mim é uma das maiores figuras brasileiras. A gente vai falar um pouco hoje sobre a Narcisa Tamborindeg, não é? Que Narcisista, isso? não é isso? Oi, quem é essa? Uma piada aqui, gente, tem que ter, tá ligado? Ó, tô treinando aí meu stand-up. Mas na verdade a gente vai falar sobre narcisismo. Exato. Porque a Mariana trouxe isso pra gente nessa conversa. E o interessante foi que o narcisismo, você vai explicar um pouco sobre isso, mas a gente decidiu falar sobre isso porque muitas coisas do que pode desenvolver um narcisismo ruim, né? Porque Uhum. também O nem narcisismo negativo. porque o narcisismo por si só ele não quer dizer que é bom ou ruim. Uhum. Então, tem sim, isso também é na parte da infância, isso Uhum. também pode se desenvolver mais ou menos em diversas direções, de acordo com o relacionamento que a criança tem com o mundo e o mundo com a criança e vice-versa. Exato. Pronto, não sei se você quer falar um pouco disso, já dessa parte da infância. Acho que pode começar. O que é um narcisista? Vamos lá. Existe hoje o estereótipo, né? O estereótipo que a gente traz da mãe narcisista. Eu acho que é o mais o modelo, né? O estereótipo mais falado sobre o narcisismo hoje em dia. E existe também um estereótipo, né, nos relacionamentos amorosos sobre o narcisismo, né? O narcisista, no caso. Então, a gente ouve falar muito hoje em dia sobre isso, mas pouco se aprofunda sobre o real significado do narcisismo. Todos nós temos o narcísico, né? Então, se a gente for parar para pensar, todos nós somos constituídos de um narcísico. Eu não vou me aprofundar nessas questões teóricas de estrutura, porque isso dá um curso, então, assim, não faz sentido eu também falar isso. Mas, em contrapartida, se a gente for parar para pensar em toda a estrutura do indivíduo, a base narcísica positiva ou negativa, ela é construída na infância. Então, quando a gente diz hoje em dia, né, que o indivíduo é narcisista, que a sociedade, nós vivemos uma cultura narcisista, tudo isso precisa ser olhado. Hoje, a gente coloca tudo na mesma caixinha, mas é necessário a gente olhar o que é um narcisismo negativo e o que é um narcisismo positivo na sua nuance cultural, na sua individualidade, na sua complexidade na cultura. Porque tudo é narcisismo hoje em dia. Então, a gente só precisa diferenciar um pouquinho. E as pessoas falam também, tipo assim, como vilanizando a pessoa, né? Aquela narcisista, virou uma coisa meio, tipo, né? Meio pegou essa conotação, né? E aí coloca todos esses narcisistas no mesmo pacote, quando na verdade a gente precisa separar um pouquinho as coisas nesse aspecto. Porque existe o negativo e existe, entre aspas, o positivo. E como é que se constrói isso, né? Porque o narcisismo é um olhar para si. E é necessário todos nós olharmos para nós mesmos, né? Assim, uma questão de autoestima, de amor próprio, né? E de estima por si mesmo. Então, é importante que a gente alimente esse ego, que a gente alimente esse narcísico. Mas, em contrapartida, nós precisamos também compreender que existe o outro nesta relação. E aí, o narcisismo negativo que a gente fala, que é patológico, é quando a gente não consegue perceber esse outro. Mesmo que a gente se relacione com esse outro, ainda é sobre a gente, né? Ainda é um relacionamento comigo mesma, né? Não é um relacionamento com o outro. Então, é um relacionar-se com si mesmo a ponto de não perceber o outro nessa relação, né? Então, quando a gente fala de um narcisismo negativo, a gente está falando sobre isso. Quando eu não consigo perceber, considerar e validar o outro nessa relação. Eu lembro que você pareceu que eu não prestei atenção, mas eu prestei atenção no dia que você veio me contar isso.